Olá a todos. Este vídeo corresponde à primeira parte acerca do tronco encefálico. Estes são os vários temas que irão ser abordados, sendo que iremos então começar pela morfologia. Do ponto de vista morfológico, o tronco encefálico é uma estrutura que continua superiormente à medula espinhal, acabando por ser genericamente o ponto de conexão entre esta e o prosencéfalo que se localiza superiormente. É composto por três andares diferentes que de baixo para cima vão ser a medula oblonga, a ponte e ainda o mesencéfalo. Quanto à medula oblonga, a sua transição relativamente à medula espinhal ocorre aproximadamente ao nível do foramen magnum. Relativamente à sua face posterior, esta pode ser subdividida em duas porções. Uma porção inferior, na qual se destacam a presença dos tubérculos grácil e cuneiforme que correspondem aos núcleos do mesmo nome. A sua porção superior vai então constituir a porção inferior da parede anterior do quarto ventrículo, que é nada mais nada menos do que a cavidade de maiores dimensões que se encontra na continuidade do canal central da medula espinhal. Ao nível da sua parede anterior, são visíveis duas protuberâncias paralelas entre si, as pirâmides, que correspondem ao trato córtico-espinhal, cujas fibras vão decussar ao nível do limite inferior da medula oblonga, constituindo assim, como o próprio nome indica, a decussação das pirâmides. Posterolateralmente, relativamente às pirâmides, encontra-se ainda uma outra estrutura relevante, de forma ovalar, as olivas, que correspondem aos núcleos olivares inferiores, importantes núcleos próprios do tronco encefálico. Ao longo de todo o tronco encefálico, podemos ver a origem aparente dos vários pares cranianos, que foram numerados de cima para baixo de forma crescente. Relativamente à medula oblonga, e ampliando aqui esta região, vamos poder então verificar a origem dos seguintes nervos. Ao nível do sulco pré-olivar verifica-se a origem do 12º par. Ao nível do sulco retro-olivar verificamos de baixo para cima a origem do 11º par, do 10º par e do 9º par. Ao nível do sulco bulbopôntico, bilateralmente vamos ter então de medial para lateral e de cima para baixo a origem do 6º par, do 7º par e finalmente do 8º par. A ponte encontra-se localizada anteriormente relativamente ao cerebelo, sendo então fundamental ao nível da conexão entre os seus hemisférios. A sua parede posterior corresponde à porção superior da parede anterior do quarto ventrículo, sendo que a porção inferior desta parede, como referido anteriormente, é constituída pela medula oblonga. Este quarto ventrículo, que além de se continuar inferiormente com o canal central da medula espinhal, se continua superiormente através do aqueduto do mesencéfalo com o terceiro ventrículo localizado ao nível do diencéfalo. Ainda relativamente a esta parede posterior, de referenciar então a presença destas duas eminências, os colículos faciais, que correspondem ao cotovelo que as fibras do nervo facial fazem ao contornarem o núcleo do nervo abducente. Anteriormente, é de ressalvar a presença e do marcado sulco central vertical, onde se vai situar a artéria basilar, bem como a origem aparente do 5º par craniano, sendo que este vai apresentar duas raízes, uma mais medial, menos volumosa, corresponde à sua raiz motora, e uma mais lateral, mais volumosa, corresponde então à sua raiz sensitiva. Finalmente, em relação ao mesencéfalo. Ao nível da sua parede posterior vão estar então presentes 4 estruturas ovoides, os colículos, 2 superiores e 2 inferiores. Os colículos superiores vão se continuar então anteriormente com os corpos geniculados laterais, relacionados com o nervo óptico, sendo que os colículos inferiores também se continuam anteriormente, mas estes com os corpos geniculados mediais, relacionados com a via acústica. Abaixo dos colículos inferiores vamos ter então, de cada um dos lados, a origem aparente do 4º par craniano ou nervo troclear. Anteriormente, vamos ter então os pedúnculos cerebrais, que ao se separarem vão dar origem a uma fossa na qual se encontram então os corpos mamilares, imediatamente atrás do quiasmótico. Ainda a este nível, na transição entre a ponte e o mesencéfalo, vamos ter ainda a origem do 3º par craniano ou nervo oculomotor. Vista a morfologia, passamos agora aos núcleos próprios. Os núcleos próprios são núcleos de substância cinzenta que podem fazer parte de vias sensitivas, sensoriais ou motoras. Fazendo uma análise sistemática, vamos novamente então dividir a nossa apresentação nos 3 segmentos do tronco encefálico supracitados. Relativamente ao andar medulo-oblongo, vamos ter então o núcleo grácil, cuneiforme e cuneiforme acessório. São núcleos localizados na porção inferior da medula oblonga, cujo significado é semelhante aos núcleos dos cornos posteriores da medula espinhal, representando o local onde vai ocorrer a primeira sinapse de duas vias fundamentais: a via da sensibilidade profunda consciente
e a via da sensibilidade tátil epicrítica. Na porção mais superior da medula oblonga é de destacar então o núcleo olivar inferior, localizado na sua face lateral e que forma a tal saliência anteriormente referida, a oliva. Associado ao seu núcleo principal temos ainda dois núcleos acessórios, um dorsal e outro medial. Este é um núcleo que está relacionado com as vias cerebelosas, sobretudo com o circuito do paleocerebelo, portanto, associado ao controle do tónus muscular e ainda com vias extrapiramidais. Ao nível do andar pôntico, salientam-se os núcleos da ponte, pequenos e numerosos, que levam à dissociação das fibras do trato piramidal, sem que, no entanto, se dê qualquer sinapse a este nível. A via fundamental associada a estes núcleos é então a via córtico-pontocerebelosa, que vai chegar ao cerebelo através do pedúnculo cerebeloso médio após a doxação ao nível da ponte. Importa ainda referir mais interiormente a presença dos dois corpos trapezoides, um de cada lado, sendo estes núcleos envolvidos nas vias acústicas e que são o ponto de partida do menisco lateral. Ao nível do andar mesencefálico, destacar primariamente então a substância nigra. É um núcleo bastante desenvolvido, cuja coloração, como o próprio nome indica, negra, corresponde à presença de pigmentos melânicos ao nível do citoplasma das células que o constituem. Este é um núcleo que é constituído por duas porções, uma parte compacta, muito escura e rica em melanina, e uma parte reticular, de coloração mais avermelhada, sendo que a diferença se estende também depois ao nível da própria neurotransmissão. Este é um núcleo que faz parte dos gânglios da base, estando assim integrado no sistema extrapiramidal. Relativamente ao núcleo rubro mais posterior e medialmente, este é outro núcleo motor, que se encontra então na transição entre o mesencéfalo e o diencéfalo. A sua coloração avermelhada deve-se não só à sua vascularização, mas também à presença de ferro no citoplasma dos seus neurónios. Este é um núcleo que se encontra envolvido na coordenação do movimento e do tónus muscular, estando na derivação tanto de vias cerebosas como dos gânglios da base. Na sua porção mais posterior temos ainda os colículos superiores e os colículos inferiores. Estes são centros reflexos, situados na derivação das vias ópticas e acústicas. Tanto os superiores como os inferiores encontram-se conectados com o lado oposto através da comisura supraóptica ventral. Os colículos superiores associam-se às vias ópticas, sendo responsáveis pelos movimentos reflexos dos olhos, cabeça e pescoço em resposta a estímulos visuais. Já os colículos inferiores estão relacionados com as vias acústicas. A sua função também se prende com os movimentos oculocefalogíreos, desta vez em resposta a um estímulo auditivo. De referir então que as principais aferências de ambos os colículos são oriundos dos órgãos sensoriais. Estando vista a morfologia e os núcleos próprios, passaremos agora então aos nervos cranianos sensoriais. O nervo olfativo, ou primeiro par, tem a sua origem ao nível dos neurónios olfato-sensoriais, localizados nas fossas nasais, superiormente ao corneto superior, numa área que é designada por mancha olfativa. Estas vão ser então células bipolares, que recebem a partir das suas dendrites a informação sensorial, depois com um prolongamento central que vai atravessar a lâmina cribiforme do etmoide e dirigir-se para o bulbo olfativo, onde vai então fazer sinapse com o segundo neurónio desta via. O bulbo corresponde a uma dilatação ovalar que se localiza então superiormente relativamente à lâmina cribiforme do etmoide, continuando-se posteriormente com os tratos olfativos que se encontram localizados inferiormente relativamente ao córtex cerebral frontal. Quando finalmente o trato olfativo alcança a substância perforada anterior, vai subdividir em três estrias. Uma estria lateral, que se vai dirigir para o córtex cerebral olfativo, nomeadamente as áreas periamigdalina e pré-piriforme. A estria medial, que conduz os axónios em direção à comisura branca anterior para se dirigir para o bulbo olfativo contralateral. E, finalmente, a estria média, que vai terminar na substância perfurada anterior, sob a forma do tubérculo olfativo. Relativamente às vias olfativas, estas não vão ser propriamente desenvolvidas, uma vez que a sua função no ser humano está bastante subdesenvolvida, estando apenas relacionado ao nível da resposta emocional e autonómica às sensações olfativas. Apenas referenciar que esta então é a única via sensitiva sensorial que vai atingir o córtex sem passar primeiramente pelo tálamo. Relativamente ao nervo óptico ou o segundo par, tem então origem ao nível da papila do nervo óptico, ponto cego da retina, que corresponde ao local da convergência das fibras que vão constituir o nervo.
O nervo óptico, ao deixar a cavidade orbitária, vai unir-se ao do lado oposto para constituir o quiasma óptico, que está localizado superiormente relativamente à célula turca, na qual se encontra a hipófise. Ao nível dos ângulos posterolaterais do quiasma óptico vão então surgir os tratos ópticos, que vão dirigir posteriormente, estabelecendo então os seus neurónios de sinapse ao nível do corpo geniculado lateral, com algumas fibras a dirigirem-se para os colículos superiores, fibras essas então envolvidas nos tais reflexos fotomotores. Após o corpo geniculado lateral, que se pode considerar como um espessamento do pulvinar do tálamo, as fibras então, através das radiações talâmicas posteriores, passando pela porção retrolentiforme da cápsula interna, atingem finalmente então o córtex visual, a chamada área 17, ao nível dos lábios superior e inferior do sulco calcarino. As vias ópticas são bastante simples de serem compreendidas. Tudo se inicia ao nível do sistema fotorreceptor, constituído por dois tipos de células altamente especializados: os cones, responsáveis pela visão fotópica, ou seja, em condições de luminosidade que permitem distinguir as várias cores, e os bastonetes, responsáveis pela visão escotópica, em luminosidade baixa. Posteriormente, a informação é então transmitida às células bipolares e daí para as células ganglionares, cujos axónios vão constituir as vias ópticas propriamente ditas. A forma como a retina recebe a informação sensorial é também ela muito particular. Os raios luminosos oriundos do campo visual nasal vão se dirigir para a retina temporal, enquanto que o campo visual temporal vai se dirigir a sua informação para a retina nasal. Por outro lado, os raios luminosos superiores do campo visual vão atingir a retina inferior e vice-versa, ou seja, os raios luminosos inferiores vão dirigir-se para a retina superior. Quando as fibras atingem o quiasma óptico, ocorrem também alterações importantes. As fibras da retina temporal vão ser diretas, enquanto que as fibras que têm origem ao nível da retina nasal, ou seja, campo visual temporal, vão cruzar o quiasma para o lado oposto. De referir ainda às fibras maculares, não representadas, pois são bilaterais, decossando parcialmente, o que justifica o reflexo pupilar consensual. Posto isto, os tratos ópticos vão então ser constituídos pelas fibras que transformam a informação oriunda da retina homolateral e da retina nasal contralateral. Seguidamente, a informação vai se dirigir então para os corpos niculados laterais, como referi posteriormente, e daí, finalmente, através das radiações talâmicas posteriores, para o córtex visual. Em suma, o campo visual direito vai se dirigir então para a retina nasal do olho direito e para a retina temporal do olho esquerdo. Daí, então, a informação vai se dirigir da seguinte forma. Ao nível da retina temporal do olho esquerdo, como referimos anteriormente, vai ser homolateral ao nível do quiasma, enquanto que as fibras nasais do olho direito vão cruzar o quiasma para o lado oposto, transmitindo então esta mesma informação do campo visual direito. Portanto, finalmente, ao chegar aos corpos geniculados laterais, e daí então dirigir-se finalmente para o córtex visual do lado esquerdo. Em suma, o campo visual direito vai ser recebido pelo córtex esquerdo e vice-versa. Finalmente, o nervo vestíbulo-coclear ou oitavo par. Este é um nervo sensitivo ou sensorial composto por dois contingentes de fibras distintas. O nervo vestibular, sensitivo e fundamental na manutenção do equilíbrio, e o nervo coclear, sensorial, que recolhe as sensações acústicas. O nervo vestibular origina-se ao nível do utrículo, do sáculo e das ampolas dos ductos semicirculares, estruturas localizadas no ouvido interno, com os dois primeiros a fornecerem informação relativa à posição da cabeça e os últimos informação acerca dos movimentos cefálicos. Este vai então depois atravessar o meato acústico interno, juntamente com o nervo coclear, facial e ainda a artéria labiríntica, chegando finalmente ao tronco encefálico ao nível da fosseta lateral da medula oblonga. Finalmente, o nervo vai então chegar ao seu complexo nuclear, sendo que apenas uma pequena quantidade de fibras evita este complexo e dirige-se diretamente para o cerebelo através do pedúnculo cerebeloso inferior. Este complexo nuclear é então formado sobretudo por 4 núcleos, um superior, um inferior, um medial e um lateral, acompanhados ainda por 2 núcleos acessórios.
Relativamente às suas aferências e aferências, realmente aquilo que é a destacar é a sua relação com o cerebelo, nomeadamente com o circuito arquicerebeloso, fundamental ao nível do controle do equilíbrio. Relativamente ao nervo coclear, ele transmite a informação sonora a partir do órgão de córteo localizado no interior da cóclea. Os seus axónios, depois de percorrerem o canal em espiral do modilo, vão então constituir o nervo coclear, cujo trajeto é semelhante ao do nervo vestibular, atingindo então os núcleos cocleares anterior e posterior ao nível do tronco encefálico. A partir destes núcleos, as fibras vão então dirigir-se da seguinte forma. As fibras oriundas do núcleo coclear anterior vão ser homolaterais e dirigir-se para o corpo trapezoide do mesmo lado, enquanto que as fibras do núcleo coclear posterior vão dirigir-se tanto para o corpo trapezoide do mesmo lado como para o corpo trapezoide do lado oposto, decussando e formando assim as estrias medulares localizadas ao nível do pavimento do quarto ventrículo. Finalmente, a partir do corpo trapezoide, as fibras vão então ascender através do luminisco lateral em direção aos corpos geniculados mediais. A partir daí, pelas radiações acústicas da cápsula interna, vão então dirigir-se as fibras finalmente para o córtex auditivo, localizado ao nível do córtex temporal, nomeadamente nas áreas 41 e 42.